Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E a Lei Complementar 200 de 2023, que fixa o arcabouço fiscal da União. E sobre isso, nós temos aqui um vídeo que eu quero que você acompanhe do professor Cláudio Branchieri. Engole o choro, faz o L e se reclamar, a Polícia Federal bate na tua porta. O governo federal mandou para o Congresso o orçamento de 2025. É um roteiro de filme de terror. De cara, a peça inclui um pacotaço tributário de 166 bilhões de reais. Aumento de impostos sobre o lucro das empresas, aumento de impostos sobre os acionistas das empresas. E depois eles me perguntam por que cargas d'água e investimento no Brasil não cresce. Ele prevê também um aumento de despesas de 3,1% acima da inflação. Além dos 166 bilhões de reais de impostos surrupiados do bolso do contribuinte, mais o aumento de gasto real, ainda assim, a peça orçamentária prevê um déficit de 40 bilhões de reais. Ou seja, a regra do arcabouço fiscal, aprovado pelo incompetente, neófito em economia, Fernando Haddad, vai ser descumprida, porque eles não vão entregar déficit zero. Se o orçamento for cumprido, a dívida pública federal chegará ao final de 2025 em 10,2 trilhões de reais. Bolsonaro deixou ela em 7,2 trilhões de reais. A dívida pública brasileira demorou 200 anos para chegar a 7 trilhões, vai demorar 3 para chegar a 10. Com esse governo incompetente aqui. E onde é que o governo vai gastar tanto dinheiro? Primeiro, pela primeira vez na história, a despesa previdenciária vai ultrapassar 1 trilhão de reais. O governo destinou 26 bilhões de reais para contratação e aumento dos funcionários públicos. E o governo está prevendo corte de benefícios assistenciais, corte na educação e corte na saúde. O orçamento de 2025 arranca o couro do contribuinte brasileiro, gasta mais com funcionalismo e com aposentado, e gasta menos com aqueles que dependem de serviços públicos essenciais e de programas assistenciais. A única coisa que eu posso dizer é: engole o choro, faz o L e se reclamar, a Polícia Federal bate na tua porta. Bom, vamos lá, Fabi, começo contigo. O que nos diz dessa proposta? Vale sempre aquela reflexão, né? Um custo imenso para um serviço que é péssimo, né? Lentidão, demora nos processos, exceto alguns, né? Que às vezes correm bem rápido, né? A burocracia, né, Brown? Que a gente não deixa de ter no Brasil, que é essa lentidão, excesso de papéis e nada, né, de contraprestação de serviço. Aliás, excelente esse professor, deixa aí meu agradecimento, porque foi bem didático. Aí vamos entender, né? Então, 953 milhões foi aprovado no plenário virtual do Supremo. E aí vocês imaginam, eu sempre imagino essa cena, né? Eles abrindo lá o computador e falando: será que a gente vai gastar quanto, hein? Aí vem o Barroso, né? Porque eu acabei lendo as razões que é do presidente, o Barroso. Aí ele vem falar assim: olha, a gente, mesmo aprovando, porque agora vai mandar para o Congresso Nacional, tá? Calma, gente, eu não sei se isso dá desespero ou não, mas ainda tem mais uma barreirinha aí. Vamos ver se o pessoal do Congresso Nacional trabalha a favor do povo. Mas se não trabalhar, como é que ele justificou? Ele falou: olha, está muito defasado. Sabe por quê? Porque o Supremo aumentou demais a sua produção. Verdade. Eu nunca vi tanta condenação sem nem ter direito, né, ao devido processo legal. Foi tão rápido, Barroso, não sei se você percebeu, pelo menos 1.200 pessoas sem sustentação oral de advogado. Sabe o que é isso? Que aquela sustentação oral que o senhor fez lá, que a gente lembra toda vez no Supremo, quando o senhor era advogado, defendendo o César e Batiste, o senhor não ia poder fazer. E ainda o senhor está poupando, então, 953 milhões, eu falando que é pouco. Falando que é pouco, que o orçamento correto seria 6 bilhões. Tá de sacanagem? Eu sei que você tá. Sinceramente, eu sei. Mas, assim, o brasileiro precisa entender, com linguagem bem coloquial mesmo, que enquanto houver essas pessoas fazendo esse tipo de coisa, tendo essa legitimidade para aprovar o seu próprio orçamento, aí eu pergunto para a dona de casa e para o senhor que está em casa. Pergunta: se você tivesse a capacidade de definir o próprio orçamento da sua casa, nem o seu salário, né, mas o que a sua casa vai poder gastar com coisas, desde o mercado, etc., quanto você definiria, sem ter responsabilidade alguma? Pois é isso que o ministro Barroso e todos eles concordaram por unanimidade.
Fala, Constant. Olha, Brown, é isso que a Fabi falou, né? E o Elon Musk outro dia tweetou uma mensagem, aquele meme do cara que está sem óculos e bota o óculos, né? Ataque à democracia, é o discurso. Aí ele bota o óculos, né? O Homem-Aranha lá, e enxerga ataque à burocracia. O sistema, o que aqui nos Estados Unidos se chama Deep State, o Estado administrativo, o Estado hipertrofiado foi aparelhado por gente que só pensa nos próprios interesses. Então, vamos lá. Mesmo deixando de fora a corrupção, ou seja, o cara que quer participar de esquemas fraudulentos, de desvio de recursos, vamos deixar isso de lado por hora para análise. Mesmo assim, o cara vai ter um interesse ali de agigantar a máquina. É a natureza do Estado, né? A incompetência é premiada, você pede mais orçamento, você diz que está sobrecarregado porque você não tem compromisso com a produtividade, com a meritocracia, com a entrega. Então o Brasil tem taxas, né, carga tributária escandinava e serviços africanos. Agora vamos para a nossa realidade. Esse Supremo que está assoberbado, né, de tarefas, são tarefas do mal. Eles estão agindo de forma totalmente politizada, até o Estadão Tucano, no editorial de hoje, condena isso, né? Eles estão censurando, perseguindo, mandando jagunço quase atrás de jornalista exilado, quase isso, né? Fazendo tudo fora da lei e consumindo vinhos caros, lagostas, carros blindados e muitas seguranças. É para isso que eles estão precisando de dinheiro hoje em dia, né? Então é uma afronta, é um soco na cara da população que vai tentar, a parte decente, que não é alienada, que pensa, vai tentar dar uma resposta amanhã, às 2h da tarde, na Avenida Paulista, né? Porque o outro 7 de setembro, o oficial, vai estar celebrando isso. Vai estar celebrando a burocracia, o Estado inchado, a gastança, mais impostos, desfile com militar prestando continência ao lado do MST. Isso o Lula viu que foi longe demais no momento. Mas é o sonho dele e vai acontecer. O Olavo de Carvalho já profetizou, né? Os militares brasileiros vão ter que se agachar para comunistas. Aliás, receberam em tapete vermelho o Nicolás Maduro no começo do governo e prestaram continência. Então, é um atentado contra a democracia brasileira tudo isso. É um escárnio, é um deboche. O que é o PT e os seus apaniguados e os seus vassalos, inclusive supremos? É uma quadrilha que tomou de assalto o poder, nós derrotamos o bolsonarismo, e que quer agora promover o butim, a divisão da coisa pública e de preferência, aumentar a pilhagem. É só isso, não precisa elaborar muito não o raciocínio. É disso que se trata. São piratas, são parasitas, e nós somos os hospedeiros. Diga, Serrão. Olha, só um país como o Brasil para ter uma oligarquia tão canalha e idiota para só pensar nela e promover gastança. A gente aqui no Brasil não consegue ter um debate sério sobre reforma do Estado. Não querem debater isso. Propuseram aí, jogaram aí uma deforma tributária sem antes tratar da reforma administrativa, sem antes redefinir o tamanho do Estado. O Trump está anunciando que vai vencer a eleição e vai nomear o Elon Musk para fazer aí a reestruturação da máquina pública norte-americana. A gente aqui no Brasil já tinha que ter pensado nisso há muito tempo, mas aqui não. A visão esquerdista, a visão estúpida oligárquica aqui é cada vez mais Estado, cada vez mais Brasília e menos Brasil. Então, essa é a mentalidade que faz com que o nosso Poder Judiciário queira ter um orçamento tão gigantesco. E tem. E ainda pode ter um orçamento ainda maior. Porque agora, o que se descobriu? O Poder Judiciário no Brasil pode ser uma fonte de geração de novas receitas extraordinárias. Por exemplo, quando você aplica uma multa dessa gigantesca para uma empresa transnacional, como foi para o X, como foi para a Starlink, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro entra na máquina estatal, no caixa judiciário, na forma de receita extra-orçamentária, que ele pode gastar até sem passar por fiscalização do Tribunal de Contas. Eles é que decidem ali discricionariamente como é que esse dinheiro pode ser usado dentro da máquina. Com a multa de trânsito acontece isso.
É algo parecido. Então, tem coisas na nossa máquina pública que são absolutamente inacreditáveis. Agora, o que chamou a atenção nessa história da defesa de mais orçamento para o Supremo foi o que o Supremo está alegando que está tendo muito trabalho. Eu não sei se vocês notaram, mas já começou a narrativa para justificar a necessidade de termos mais ministros no STF. E já tem uma emenda constitucional proposta pela deputada Luísa Erundina do PSOL, aumentando a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, para Lula poder colocar mais gente ainda da turma dele no Supremo e consolidar o sistema de poder da juristocracia, que hoje está deitando e rolando, mandando mais que ninguém no Brasil. Ela só manda tanto quanto, manda menos, tão pouco, talvez, que a Janja. Mas a gente, falando aqui sério, sabe que hoje o judiciário é quem está cumprindo o papel do poder executivo. Ele opera numa superestrutura e quem está ali no judiciário faz com que a ordem executiva seja cumprida. Então, isso é uma distorção do sistema de governo, é uma grave distorção institucional que tinha que estar sendo debatida seriamente do Parlamento brasileiro, mas a composição do nosso Congresso Nacional é de maioria de imbecis. Então, cabe ao povo, nós vamos estar na rua amanhã, no 7 de setembro, propor esse tipo de discussão e impedir que eles venham com mais armações para aumentar ainda mais a máquina que já é gigantesca, gastadora e péssima na entrega de resultados. Mudando de assunto, vamos falar da suspensão do X aqui no Brasil. Olha, tivemos uma manifestação importante vinda dos Estados Unidos. Brandon Carr, que é do órgão que controla a comunicação no governo americano, enviou uma carta ao presidente da agência brasileira, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, afirmando que investimentos estrangeiros no Brasil podem ser prejudicados por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar do ar o X no Brasil. Segundo o comissário norte-americano, as decisões de Moraes são censura e as ações da agência reguladora brasileira abalam a confiança. Brandon Carr diz que se trata de um conjunto de ações políticas em cascata, aparentemente ilegais e partidárias, que a agência brasileira vem realizando contra empresas com laços com os Estados Unidos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Constar. Foi grande a repercussão por aí mesmo e o investidor americano ficou espantado com o que está vendo aqui no Brasil, é? Sem dúvida, Brown. Os americanos levam muito a sério mesmo, a proteção à sua propriedade. O que mais pegou quando o Fidel Castro fez lá o teatro dele de redentor, revolucionário, e depois traiu quem acreditou que ele era um democrata e instaurou a ditadura comunista mais assassina do continente, o que mais pegou foi quando ele encampou ativos de americanos. Por isso temos o embargo até hoje, inclusive. Então o americano leva muito a sério isso. Então veja, a FCC, que é a análoga à Anatel aqui nos Estados Unidos, mandou essa cartinha chamando de criminosa a atitude da companheira do Brasil. E, de fato, o presidente da Anatel está agindo como um jagunço, está obedecendo ordens ilegais, né, de censura. Não foi só isso. O Washington Post, que é um jornal de esquerda, progressista, emitiu uma opinião dizendo que o Elon Musk está certo nesse caso. A The Economist, revista britânica, que é também progressista, fez a mesma análise. Senadores como Marco Rubio, que é muito voltado para a questão latino-americana, por ser descendente de cubanos, inclusive, ou a congressista aqui, Maria Salazar, aqui da Flórida, também emitiram opinião dura sobre o que está acontecendo no Brasil. Mexeram com um bicho grande. Mexeram com a SpaceX, com a Starlink, que é do Elon Musk, e outros sócios, que presta serviço crucial de segurança nacional no país, que vai resgatar astronauta perdido pela NASA. É com isso que eles estão brincando. Então, Brown, eu não descarto, em breve, uma possibilidade do Brasil, que já está no eixo do mal, sofrer consequências como os países do eixo do mal. Leia-se, sanção econômica. Eu acho que todo empresário brasileiro devia pensar nisso. Todos aqueles que fizeram L estão achando graça, porque acha que é o Elon Musk sendo peitado pelo Alexandre de Moraes, não entendeu a dimensão da coisa. Tem projetos de lei específicos sobre o que está acontecendo no Brasil indo para o Congresso. O Donald Trump pode voltar à Casa Branca na eleição de novembro. Então a chapa está esquentando.
E o mundo já se deu conta que o Alexandre de Moraes e seus cúmplices, porque ele não age sozinho, passaram muito do limite. O Lula hoje mesmo veio falar de novo, né? Que é a favor da intolerância com qualquer rico que não respeita a legislação brasileira. Puxa, eu adoraria que ele se entregasse de novo para a polícia e entregasse seus vassalos supremos, porque são todos ricos e desrespeitam a legislação brasileira o tempo todo. Então, esse discursinho não vai colar. O mundo está atento, está sabendo dos crimes do Alexandre de Moraes. O Matt Walsh, que é um dos mais influenciadores, é um dos mais importantes influenciadores conservadores dos Estados Unidos, está vindo com um filme novo aí, depois do sucesso de O que é uma Mulher, né? Sou eu um racista, vai bombar de novo. Matt Walsh dedicou 10 minutos do seu último programa sobre Brasil e fez um belíssimo resumo. Podia dar aula para todo redator aí de jornalismo no Brasil. Ele deu uma aula sobre como sintetizar de forma sucinta, mantendo o essencial, o que está acontecendo no Brasil. Então, Brown, sim, enorme a repercussão, até porque muito americano enxerga o que está acontecendo no Brasil como um preâmbulo, um laboratório, um experimento no quintal brasileiro do que a esquerda quer fazer aqui nos Estados Unidos. A Kamala Harris tem essa visão, tanto que ela está calada, não está condenando o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a coisa está tendo uma dimensão enorme e vai ter consequência. Não brincam com isso aqui, não. Então, a chapa do Alexandre de Moraes vai esquentar. Tem ministro do Supremo com apartamento milionário em Key Biscayne. Amanhã passa um projeto de lei aí que, mesmo por trust, viu? Não adianta se esconder em trust, que isso é proibido. Tem leis assim para chinês, ligado a governo chinês, para venezuelano, ligado a governo venezuelano. Cuidado, hein? Aquela piscina que o ministro gosta de curtir ali em Key Biscayne pode estar com os dias contados e vai ter que ir para Caracas, vai ter que ir para Havana, quem sabe? Bom, a gente já volta a esse assunto. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Olha só, o queridinho, né? O queridinho ministro do Lula esses tempos atrás, estava lá na Globo dando entrevista e falando e não sei o quê. Agora, né? Ministro Silvio Almeida é exonerado após acusações de assédio sexual. Com mais essa saída, Lula troca sexto ministro na esplanada em menos de 2 anos. O presidente Lula optou por exonerar nesta sexta-feira o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. De acordo com uma nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, ficou insustentável a permanência do ministro no cargo devido à gravidade das acusações. Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania, afirma o texto. A nota oficial também destacou que o governo mantém seu compromisso com os direitos humanos e reforçou que nenhuma forma de violência contra as mulheres serão tolerada. A decisão foi tomada após divulgação de denúncias em que Silvio Almeida teria cometido assédio, incluindo um episódio envolvendo a ministra Aniele Franco, titular da Igualdade Racial. Antes de formalizar a demissão de Almeida, Lula consultou vários ministros, entre eles Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Vinícius de Carvalho, Controladoria Geral da União, Jorge Messias, Advocacia, Esther Dweck e Cida Gonçalves. O ministro Silvio Almeida foi ouvido e também teve a oportunidade de se defender diante de seus colegas de governo, mas suas justificativas não foram suficientes para garantir sua permanência, resultando em sua destituição. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.